Plantão mega urgente. Principais portais da Inglaterra cravam que Lucas Paquetá acertou o salário com o Flamengo e agora negocia a saída do West Ham. Mengão acerta a renovação com a Shopee por mais um ano. Zagueiro Danilo passará por avaliação na reapresentação e pode ficar fora da pré-temporada. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição para você adquirir seus pontos no Pix do Milhão, porque essa é a Semana do Milhão. Na próxima sexta-feira, dia 16, tem R$1 milhão e a semana toda com promoção. Então não perde tempo, clica aqui no link no comentário fixado e adquira já seus pontos para concorrer a R$1 milhão. Olha, esse vídeo tem muita informação urgente, mas antes eu queria aqui rapidamente falar sobre a atuação do Flamengo na estreia do Campeonato Carioca ontem com os garotos do Ninho, sub-20 que representou. Na raça, o zagueiro Iago fez o gol de empate no finalzinho. O Flamengo fez até 35 minutos interessantes, na minha opinião, em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Depois teve dificuldade, até porque o treinador da Portuguesa mudou o time taticamente, e aí depois do gol picotou bastante o jogo. O Flamengo teve muita dificuldade, errou muitos passes, não conseguiu mais controlar o jogo, desperdiçou algumas oportunidades no primeiro tempo, poderia ter saído da primeira etapa vencendo o jogo, mas é isso, são garotos, foi o primeiro jogo da temporada, tem aquele frio na barriga, né? E apesar do gol, a Portuguesa aí conseguiu o que queria, que foi um empate aí com o Flamengo, e não tem jeito, não é porque são os garotos, né? Mas é a camisa do Flamengo que tá lá, é o Mengão que está sendo representado. E aí, todo mundo tá reclamando de um pênalti aí no final do jogo. Eu achei pênalti, olhando o lance, o jogador do Flamengo foi tocado dentro da área, e um absurdo é o VAR não chamar para checar, não chamou o árbitro de campo, né? Então, eu não vou aqui ficar reclamando da arbitragem, mas se o ano já começou assim, eu imagino como é que vai terminar, hein? Bom, considerando todo o contexto, bom resultado aí, né? E bom desempenho. Quarta-feira tem mais jogo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Nesta segunda-feira, dia 12, o elenco profissional se reapresenta daqui a pouco no CT Jorge Elal Ninho do Urubu para iniciar a pré-temporada 2026. A programação conta com uma coletiva de imprensa com membros da comissão técnica às 14h30 da tarde, seguida pela primeira atividade de campo, marcada para as 4 horas. E aí, nesta segunda, será aí de avaliações no Flamengo, com o fim das férias. O elenco profissional vai ter a representação, e aí muitos jogadores, né, eles vão descansar nas férias, e aí muitos chegam acima do peso. Essa reavaliação é normal em todo o clube, né? Por conta também do desgaste que foi o ano de 2025. O Flamengo fez quase 90 jogos, conquistou muitos títulos, foi um ano mágico, um ano maravilhoso, mas um dos atletas não deve voltar aos treinos imediatamente. A informação é que o zagueiro Danilo será reavaliado e deve ficar à disposição somente na Supercopa do Brasil. Esse jogo acontece no dia 1º de fevereiro, em Brasília, no Mané Garrincha, contra o Corinthians. Danilo contou que jogou no sacrifício a reta final da temporada e o departamento médico do clube conseguiu manter o zagueiro bem para continuar atuando, já que Léo Ortiz não estava disponível. Aliás, o Danilo cravou o nome na história, né? Meteu aí o gol contra o Palmeiras na final da Libertadores de cabeça e teve aí boas atuações na última temporada. Torcer para que o Danilo consiga aí se recuperar e volte ainda melhor em 2026. Bom, chegamos à parte da informação principal do vídeo. Inclusive, a gente já estava com o vídeo pronto, conversando com fontes, informações que chegam da Inglaterra, e agora talvez o maior jornalista
quando o assunto é futebol, é transferência, né, mundo da bola, o Fabrício Romano trouxe uma notícia urgente. Lucas Paquetá chegou a um acordo total com o Flamengo sobre os termos pessoais de seu contrato. Salário, tempo, cláusula, bônus e tudo mais. O jogador agora pressiona o West Ham para que a transferência seja concretizada ainda nesta janela de janeiro. Paquetá quer voltar ao Flamengo agora e não no meio do ano, já. E aí ele está manifestando aí o seu interesse de retornar ao Brasil e de retornar ao Flamengo. Paquetá, em outras oportunidades, já tinha dito que no Brasil só joga no Flamengo, por conta da ligação que ele tem com o Mengão. E aí o Flamengo não desmente a informação de que ele estaria forçando aí uma saída ou negociando com o West Ham esse retorno dele ao Flamengo, e já teria tudo acertado, já está tudo acertado entre Lucas Paquetá e Flamengo, em termos de salário, segundo informações do jornalista Fabrício Romano. E aí, vários portais da Inglaterra, aliás, grandes portais da Inglaterra, que trazem notícias de futebol, de esporte, dão conta de que Paquetá está muito interessado em retornar ao Flamengo agora, mesmo com o interesse de clubes de lá, da Inglaterra. O Tottenham sinalizou interesse na contratação do Paquetá. Paquetá não quis nem conversar com o Tottenham, porque ele quer retornar ao seu primeiro amor, ele quer retornar para casa, quer voltar ao Flamengo. E aí algumas informações dão conta de que ele ficou fora ontem, né, da escalação da vitória do West Ham sobre o Queen's Park Rangers pela terceira rodada da FA Cup, e estaria pressionando aí um retorno ao seu país natal, segundo informações dadas por vários portais ingleses. Há fortes rumores do interesse do Flamengo e acredita-se que o brasileiro esteja realmente retornando agora em janeiro. Entendia-se que o Tottenham e possivelmente o Aston Villa estariam interessados no jogador, mas o brasileiro já declarou sua preferência. Foi noticiado que ele estava em negociações avançadas para se juntar ao Tottenham, algo que também questionamos e nos foi dito que não há nenhuma verdade nisso, de acordo com o nosso entendimento. Paquetá ficou de fora dos últimos jogos e vem sendo muito criticado pela torcida do West Ham. O West Ham estaria relutante, porém, em vender o jogador devido à situação atual do clube, além do receio de que isso incentive outros atletas a tentar forçar suas próprias saídas, somado ao fato de o treinador avaliá-lo muito bem. O West Ham afirmou que irá reavaliar a situação no verão europeu, mas obviamente, se uma grande proposta chegar, eles podem se sentir tentados a aceitar. Caso esse último cenário aconteça, espera-se que o dinheiro seja reinvestido no elenco, mas por hora tudo indica que ele será mantido, pelo menos até o fim da temporada. A temporada europeia termina no meio do ano, tá, gente? O calendário é diferente em relação ao nosso. E aí, o Flamengo, que deixa as portas abertas para Lucas Paquetá, já teria acertado bases salariais com o jogador, segundo informações do jornalista Fabrício Romano. Aqui no Brasil, muita gente já está confirmando essa informação. Eu tentei contato com pessoas ligadas ao Lucas Paquetá, não consegui. Vou tentar, inclusive na parte da tarde, se tiver novidade, a gente vem e informa aqui ao torcedor rubro-negro, mas o Fabrício Romano ele tem crédito, pelo menos acertou todas as últimas transferências do Flamengo, né? A transferência do Samuel Lino, a transferência do Saul, a transferência do Emerson Royal, né? A transferência do Carrascal, todas as transferências recentes, as últimas do ano passado, o Fabrício Romano acertou, ou seja, ele tem uma fonte muito boa, né? No mundo todo, e aí ele inclusive trabalha muito bem com isso, tem aí quase 10 milhões de seguidores, é um jornalista muito respeitado e muito conceituado. Então a gente está aqui dando os créditos ao Fabrício Romano desse acerto do Lucas Paquetá com o Flamengo. Próximo passo é o quê? É o mais difícil, é o West Ham aceitar liberar o jogador. E aí, com tudo que aconteceu nos últimos anos com o Lucas Paquetá, né, que ele tem enfrentado aí a Federação Inglesa de Futebol, né, ele ter ido à corte e ele ter sido absolvido,
Isso desvalorizou um pouco o valor de mercado do Lucas Paquetá. Porém, ainda é muito alto para os padrões brasileiros. Se tinha gente achando um absurdo a proposta do Flamengo pelo Caio Jorge, 30 milhões de euros, o Paquetá vale muito mais do que isso. Talvez o dobro disso, 60 milhões de euros. Então nenhum clube teria condição de arcar com esse valor. Nem o Flamengo, nem o Cruzeiro, nem o Palmeiras, nem ninguém. Agora, se esse valor cair, o West Ham aceitar uma negociação com o Flamengo, uma compensação financeira, um valor que chegue próximo ali aos 20, 30 milhões de euros, seria interessante uma contratação, até porque o Paquetá quer reencontrar a alegria de jogar futebol, já visando a Copa do Mundo. Gente, agora os grandes jogadores, eles já começam a pensar na Copa do Mundo. E aí ele diz, no Flamengo, o Flamengo disputa todos os títulos, se eu chegar lá, for titular, jogar bem, ganhar tudo, eu tô na Copa. O Ancelotti tá ali, tá no Rio, tá pertinho, né? Então isso influencia e muito a cabeça do atleta. Então tá aí, Flamengo acertando bases salariais, tempo de contrato, luvas e tudo sobre essa negociação com o Lucas Paquetá, e isso não é difícil, até porque o próprio Lucas Paquetá já disse em outras entrevistas que esteve muito próximo de retornar ao Flamengo, tanto com essa gestão no início do ano passado, quanto na gestão anterior com o Rodolfo Landim e o Marcos Braz. Então pode ser agora o momento do retorno de Lucas Paquetá. E o que você, torcedor, acha disso? Com todo esse contexto, deixa aqui nos comentários. Aprova esse retorno do Lucas Paquetá ou não? Você não queria a volta do Paquetá ao Flamengo, queria um outro jogador da posição dele? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Vamos falar agora de um negócio fechado, porque o Flamengo acertou a renovação com a Shopee, né? O Flamengo renovou aí com a Shopee para 2026, agora o contrato vai até dezembro de 26. Era um contrato de um ano, né? O Flamengo tinha fechado no início de 2025 com a empresa, e agora o clube vai embolsar 13 milhões de reais na temporada. 1 milhão a mais do que no primeiro contrato estipulado no ano passado. O contrato foi renovado no dia 7 de janeiro, com a aprovação do Conselho Deliberativo. Além dos 13 milhões de reais, o Flamengo também ganhará 1 milhão em ações na loja da Shopee. A marca continuará estampando a manga da camisa do time masculino e também do time feminino. O time sub-20 do Flamengo também será contemplado. Essa informação da renovação da Shopee com o Flamengo é do Rodrigo Matos e do Guilherme Xavier, ambos do UOL. E por falar da Shopee, eu falo aqui também do Shopping do Rafla, que está aqui, ó, você não precisa nem sair do vídeo, tem a aba Produtos, tem produtos da Shopee oficiais, camisas do Flamengo, tem produtos do Mercado Livre, tem produtos da Magazine Luiza e de tantas outras lojas. É só você escolher o que você quer, digitar aí na busca. E aqui já aparecem vários mantos, masculino, feminino, de todos os tamanhos, de todos os modelos e todos os valores. Tem camisa que cabe aí no seu bolso, camisa baratinha. Então aproveita aqui, ó, clica aqui, produtos, e vai aí no Shopping do Rafla, aqui na plataforma. Bom, pra gente fechar aqui esse vídeo, vamos falar aí do Thiago Almada, né? Muita gente me perguntando se existe alguma atualização, se o Flamengo ainda continua interessado no Thiago Almada. Bom, o que eu falei aí nos últimos vídeos foi realmente o que aconteceu. Um contato do Boto com o empresário do Thiago Almada para saber a situação do meia argentino. Só isso, não teve proposta do Flamengo. O Palmeiras, segundo informações do Meu Palestra, é que estuda aí uma proposta de empréstimo com obrigação de compra por Almada. A ideia do Palmeiras é oferecer um empréstimo de 6 meses com obrigação de compra ao término do vínculo. O Palmeiras considera a contratação muito difícil pelos valores, tanto para o Atlético de Madrid quanto para o meia argentino. Além disso, existe, gente, o principal aqui, sabe qual é a chave da contratação do Almada? É saber se ele quer retornar ao futebol sul-americano. E nesse momento, algumas informações dão conta de que ele quer permanecer na Europa. E uma atualização sobre esse caso, o Benfica vê com bons olhos a contratação do jogador, ou seja, ele poderia sair do Atlético de Madrid, ir para o Benfica, sai da Espanha, vai para Portugal, continua na Europa e de repente
recupera aí o seu futebol visando a Copa do Mundo 2026, o Almada que é sempre convocado pela seleção argentina. E eu queria que o Flamengo tivesse, de fato, né, esse interesse real de chegar e apresentar a proposta, como fez aí com o Caio Jorge. Acho que seria uma grande contratação para o Flamengo, para o futebol brasileiro, o Thiago Almada, jogador completo. Mas, na sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. O Flamengo observa a situação do Almada, essa movimentação aí do Palmeiras, mas ainda não tomou nenhuma decisão sobre a contratação do meia argentino. Gente, hoje segunda-feira, dia 12, reapresentação do Flamengo, mas o mercado da bola está ativo, a janela está aberta, muitas informações saindo a todo momento, então qualquer coisa eu volto aqui com um plantão urgente e com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!